Na reportagem de hoje, trago uma série documental acerca daqueles que usufruem do esporte, mas foram barrados por uma doença que assolou o mundo em 2019. Não deixe de se inscrever, dar seu like ou seu dislike e comentar. Muito tempo. A pandemia foi triste para todo mundo, né? Afetou diretamente todos, independente do setor. Para nós aqui na escolinha não foi diferente, foi muito difícil, né? Mas a gente tem que adaptar a situação, infelizmente. Mas conseguimos superar, a gente tem que trabalhar sempre com esperança. Em 2019, começava um espalhamento de notícias acerca de um vírus cujo nome não pode ser pronunciado aqui. O vírus que tomara proporção epidêmica em Wuhan começara a converter em pandemia, assolando o mundo. A velocidade de contágio fez com que as atividades, inclusive esportivas, fossem interrompidas. Não foi fácil, né? A gente aqui está acostumado com crianças, né? 24 horas, né? De segunda a quinta, a gente está aqui com eles, de manhã e à tarde. Então, quando veio esse decreto, nesse período de pandemia, né? Veio esse decreto, então para a gente foi muito difícil. Foi difícil para a gente que veio para o ambiente de trabalho todos os dias, cumprir horário, e difícil também para as crianças que queriam estar na ativa, que isso para elas aqui é um refúgio, são 2 horas que elas ficam aqui em extrema atividade, então tinha todo esse trabalho que tinha que ser feito com elas também, via grupo, né, para que elas aceitassem a situação e tranquilizassem um pouquinho. Estava precisando. Sim, então, teve um prejuízo nesse setor, né, logicamente, principalmente aqueles que estavam para estourar a idade, que a gente fala de estourar, quando está na idade de sair mesmo. Mas a CBF até acrescentou um ano a mais para esses, para não que haja o prejuízo for menor um pouquinho, né? E foi criado, né? Vocês viram que foram criados aí sub-23, sub-21, sub-19, tudo isso para dar mais chance a esses que estavam nesse período. Então o prejuízo existiu, mas eu tinha dito para você em off aqui, né? Nosso objetivo maior não é revelar jogadores, isso é consequência natural, mas é a socialização dos meninos e tudo. Sim, a gente aqui faz esse trabalho, né, de iniciação esportiva, não é um trabalho de alto rendimento, mas dentro disso a gente ainda consegue destacar alguns atletas, né? E eles foram prejudicados com isso. O masculino, por exemplo, que na época eu tinha 3 atletas se destacando para levá-los, né? Que a gente sempre leva no Olímpicos, né? E aí a gente teve essa dificuldade. Porque aí como parou, automaticamente eles pararam toda a atividade. Isso. Nós tomamos as providências necessárias na época, porque foi liberado parcialmente, então a gente não usava, até hoje a gente não está usando colete, cada um com a sua garrafinha de água, esse medidor de temperatura que na medicina não é tão eficaz, mas a gente usou todos o que a gente pôde fazer aqui para proteger as crianças, a gente fez. Houve o prejuízo, alguns pais realmente demoraram mais, né? Esperaram mais um pouquinho. Sim, no período da pandemia eles pararam, né, de vir ao treinamento. Quando voltou ao normal, graças a Deus, muitos vieram com muita sede e alguns realmente desmotivaram, porque esse período que ficou, né, parado, eles deram aquela desmotivada e aí a gente teve que fazer todo aquele trabalho de resgate, né, de resgate. Hoje as turmas elas estão bem cheias, pós-pandemia, eu costumo até falar que esses alunos, eles estão aqui pós-pandemia, esse grupo agora, porque o primeiro, antes dela, a gente teve essa queda, né? Uns animaram depois e outros não. Então, teve todo um trabalho de resgate em cima disso aí, pós-pandemia. A gente que trabalha com esporte e as coisas que dependem da gente, a gente trabalha por conta própria, não deixou de ter uma preocupação. Mas de forma tranquila, sabendo que tudo nessa vida vai passar, as coisas boas e as coisas ruins. Pessoalmente falando, foi muito difícil,
confinamento é uma coisa que a gente, igual eu falei inicialmente, a gente está acostumado a estar na ativa o tempo inteiro. Então, assim, pessoalmente foi muito difícil acostumar uma nova rotina, uma nova realidade dentro de casa, né? Mas foi necessário e assim foi feito. Já profissionalmente falando, eu acho que essa parte foi até mais difícil, porque a gente se doa para isso, a gente faz com amor, a gente quer estar com eles aqui, quer vir todos os dias para passar isso para eles. Então, além dessa questão profissionalmente nossa, a gente ainda tinha toda uma preocupação em trabalhar a cabecinha deles, porque na época eram 12, 13, 14 aninhos aí para poder absorver tudo isso que estava acontecendo no mundo inteiro e no Brasil em especial. Alguns poucos, sim, somente crise respiratória. A gente sabe que foram vários tipos de vírus e depende para onde vai, né, no organismo, ele reage de uma forma diferente. Mas a maioria é a questão da respiração, né, quando vai para o pulmão. Teve alguns até com alguns pais reclamando que os meninos, alguns, né, passaram a esquecer mais das coisas também. Nesse período, né, a gente observou muito dos atletas em si, um exemplo, parte física. Então, assim, eles com uma grande dificuldade, né? Uns porque passaram por isso, né? Sequelas, e outros por acomodação mesmo. Será que eu entrei no lugar certo? Acho que eu entrei na outra, né? Depois você corta. Então, assim, eles tiveram essa dificuldade aí, né? De se desenvolver, né? Mas, tirando isso, outros vieram com muita vontade. Esse período de confinamento trouxe para eles, despertou essa vontade. Então, eu posso te falar que pós-pandemia, eu tenho atletas hoje muito mais focados, com muito mais vontade de vivenciar o esporte. O que é considerado importante é quando sem a vacina e após a vacina, após a vinda da vacina, né? Pode explicar pra gente como que você... De forma natural, sabe por quê? É aquilo, a gente não sabia o que estava acontecendo de fato, nem os médicos sabiam, coisa nova. E a vacina é uma coisa polêmica, e a princípio a vacina veio trazer uma certa tranquilidade, acho que para todos. Independente se você acreditava, se era a favor ou contra, né? É outra questão. Mas assim, né, naquele momento era um tipo de um certo alívio. A vacina veio muitos pais aqui, mães, não, agora eu vou esperar vacinar. A vacina ela teve uma importância muito grande na segurança, né? Na segurança dos atletas, porque quando foi retomando aos poucos e a gente começou a reiniciar nosso trabalho de resgate, igual eu falei, aqueles que não tinham se vacinado, eles estavam muito inseguros, né? Então, a partir do momento que eles foram vacinando, que eles foram recebendo a vacina, eles se abriram mais, eles começaram a vir mais, e aqui o rendimento, eu acho que uma junção, na verdade, né? Se sentir seguro pela vacina, né? E também se sentir livre para poder vir transitar, ficar as 2 horas de treino. Então, eu acho que nesse sentido deu para eles uma segurança. Mas em questão de contato físico aqui, nós preocupamos muito com isso. Tudo que a gente não sabe, não domina, você fica sem saber. Depois a gente foi aprendendo, né, que é pelo contato, é pelo ar, respiração e tudo. Quando voltaram a treinar efetivamente, você lembra? Voltamos aos poucos, bem reduzido, com redução de alunos, com todos os requisitos de recomendações. Foi em novembro, né? Nós paramos no final de março, né? Não foi isso? Acho que foi em novembro nós começamos. Nós recomeçamos. Não, então, eu não lembro exato assim, mas eu sei que a gente ficou parado de 2020 a 2022, vou falar pela escolinha aqui, né? Então a gente retornou início de 2022, né? Foi o que por isso que eu falo que os meninos são pós-pandemia 1 ano depois. Bom, com relação ao Covid, que é a sua pesquisa, né?
realmente assustou todo mundo, minha família, eu tive os mais velhos, minha mãe, tia, irmã mais velha, hospitalizados assim de forma um pouco mais grave, mas conseguiram, né, suportar e se sair. Mas teve pessoas conhecidas, muitas conhecidas aí que se foram, né? Então é uma perda. Aqui na escolinha, fazendo uma relação aí com o Covid, né? Eu falo sempre com os meninos assim, olha, todos nós temos 3 coisas que não tem como tirar. Primeira é a identidade, segunda é a consciência, terceira é a liberdade. A identidade está sendo formada aqui de forma social, afetiva. Eles aprendem a perder, a ganhar. É como se fosse uma escola da vida, né? Por isso que eu gosto do esporte coletivo e principalmente futebol, que é mais popular. E então eles têm que aprender aqui a descobrir a própria identidade, ter a empatia, né? Saber o que gosta, o que não gosta, começar a escolher as coisas, que nossa vida é feita de escolhas. Eles têm a consciência. Muitas vezes a gente fala assim, ó, aquela pessoa lá fez aquilo, será que ela não tem consciência? Ela tem, só que não usa. Então tem que desenvolver isso aqui. E a terceira que eu falei é a liberdade, né? Usar bem a liberdade. E entra em qualquer período da nossa vida, saber usar essas 3 coisas, esse tripé aí vai bem na convivência e no crescimento deles. Isso que é importante. Obrigado. Obrigado a você. O depoimento que você gostaria de deixar, tanto para atletas ou profissionais do esporte, em relação ao Covid, antes e, lógico, após dela, para o encerramento do documentário. Eu falo assim que a Covid, ela nos trouxe, né, um grande ensinamento, né? Ela nos trouxe um grande ensinamento de olhar mais para dentro da gente, para dentro da nossa família. Esse confinamento familiar, ele nos trouxe essa oportunidade que com o dia a dia, a correria, a gente meio que dispersa isso. Então, ele trouxe para muitas pessoas isso, né? Esse olhar para dentro de sua família e a partir daí, dessa base, a gente conseguir sobressair nas outras funções. O que eu diria para os atletas, né, para quem está começando e para quem vai, né, e para quem deseja fazer o esporte, é que ela trouxe, igual eu comentei, ela deu aos atletas um brilho maior, que eu acho que essa parte que eles ficaram confinados, eles sentiram na pele tudo isso, né? Esse não poder vir, ele não poder transitar, ele ter que ficar dentro de casa. Então, ele está recebendo as aulas via grupo para estar executando os fundamentos em casa. Então, eles sentiram a necessidade e a importância de estar aqui na quadra. Então, o que eu diria para eles é que passamos por isso, pegamos o positivo disso, porque de tudo a gente tira um positivo e um negativo. Então, a gente pega esse positivo, traz para a quadra, é o que eu vejo muito hoje, essa força de vontade. Então, o que eu desejo para eles é que essa força de vontade, esse brilho no olhar que eles estão pelo esporte, seja multiplicado mais e mais e mais, né, independente do que a gente tenha passado. Então, que tenha sido uma lição para isso, para a gente almejar sempre coisas melhores.